Não é segredo para ninguém, na verdade, quase todo mundo que acompanha futebol deve saber que foram os ingleses que inventaram esse esporte. Muitas pessoas que passavam pela Inglaterra e que aprendiam as regras lá, quando voltavam para os seus países de origem, geralmente fundavam equipes de futebol. E foi assim que essa paixão se espalhou por todo o mundo. No Brasil, o futebol chegou por volta do final do século XIX e início do século XX. E como o Brasil se tornou um país miscigenado, ou seja, com uma população diversificada, cheia de influências estrangeiras, muitos times daqui foram criados com participação de gringos. Por isso, eu vou mostrar agora equipes brasileiras que foram fundadas com a ajuda deles. E eu começo a lista falando do Palmeiras. A história do Verdão começou lá em 1914, quando o clube foi fundado por imigrantes italianos que moravam em São Paulo. A princípio, o nome escolhido para o time foi Palestra Itália, mas precisou mudar de nome em 1942 por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso porque, naquela ocasião, o Brasil se uniu aos países aliados, declarando guerra a países do eixo. E daí então passou a chamar-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Outro time brasileiro que também possui origem italiana é o Cruzeiro. Assim como em São Paulo, a cidade de Belo Horizonte também estava formando uma colônia italiana. Foi então que italianos praticantes de futebol resolveram criar um time para jogar campeonatos na região de Minas Gerais e fazer frente ao Atlético Mineiro, que já existia desde 1908. Diferente do que muitas pessoas acham, o Cruzeiro possui origem popular, ao contrário dos rivais Atlético e América, que tinham estudantes universitários de famílias ricas em seus elencos. E não para por aí. Os italianos foram responsáveis também por influenciar a criação de outro time bastante conhecido, o Clube Atlético Juventus, popularmente chamado de Juventus da Moca. Fundado em 1924 por membros da colônia italiana no bairro da Moca, o clube tem como cores o grená e o branco. Hoje ele é apenas um time pequeno, mas no passado ele foi um dos principais e tradicionais no cenário paulista. Já conquistou a Taça de Prata de 1983, o que é equivalente à atual Série B do Brasileirão, e também o Campeonato Paulista de 1984 e a Copa Paulista de 2007. Pois é, mas o Brasil não possui times apenas de origem italiana. Os portugueses também ajudaram a fundar equipes. A Portuguesa de Desportos, como o próprio nome já diz, carrega as raízes de Portugal. Fundada em 1920 através da fusão de 5 outros times portugueses da cidade de São Paulo, a Lusa tem na sua bandeira as cores do país que ajudou a construir o Brasil. Atualmente, passa por um momento de crise no futebol e tenta se reconstruir, mas é reconhecida por ser uma equipe querida por todos os torcedores dos times grandes do estado de São Paulo. Os lusitanos vivem a expectativa de ver novamente a Lusa na elite do futebol brasileiro. Se a Portuguesa não vive um bom momento, o mesmo podemos dizer do Vasco da Gama, que em 2020 foi rebaixado para a Série B pela 4ª vez na sua história. Mas por falar em história, a do Vasco é enorme. O time foi fundado inicialmente como um clube de remo lá em 1898, através de um grupo de 63 rapazes que eram imigrantes portugueses e que decidiram homenagear o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, ocorrida em 1498 pelo navegador português Vasco da Gama. O Cruz Maltino se tornou um dos principais times brasileiros, alcançando diversos títulos e conquistando milhões de torcedores pelo país.
No ano de 1909, vários jovens se reuniram no Clube Ginástico Teuto-Brasileiro, local onde os imigrantes e descendentes de alemães que moravam na cidade de Curitiba se encontravam para praticar esportes. Numa dessas reuniões, Frederico Fritz apareceu com uma bola de couro e explicou algumas regras do futebol. Todo mundo gostou do novo esporte e pouco tempo depois decidiram fundar um time para jogar campeonatos locais. Inicialmente, o nome do clube seria Coritibano. Meses depois, foi alterado para Coritiba, já que existia um clube social chamado Coritibano. É o time mais antigo do estado do Paraná e um dos principais da região sul do Brasil. Outro time brasileiro com origem alemã é o Grêmio, que foi fundado em 1913. A fundação do tricolor gaúcho, na verdade, foi muito por conta do paulista Cândido Silva, que visitava a cidade de Porto Alegre a trabalho. Porém, no dia da fundação do time, participaram mais de 30 pessoas de origem europeia, entre elas italianos, portugueses e alemães, que eram a maioria. A comunidade alemã, inclusive, é muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1900, 20% da população de Porto Alegre, capital do estado, era composta por imigrantes ou descendentes da Alemanha. Por isso, tanto a sociedade quanto vários times gaúchos têm a influência alemã. E aí, você sabia da origem desses times? Não imaginava que o futebol brasileiro pudesse ter tido tanta influência dos estrangeiros? Escreva a sua opinião nos comentários. Eu também te convido a assistir aos vídeos onde eu apresento a história da Portuguesa e do Grêmio. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Abraço e tchau!